Bom dia, mais uma vez para gravar um vídeo para compartilhar com os amigos aí do canal, para você que de certa forma tem entendido os vídeos que eu tenho feito e o que eu quero, o meu desejo é sempre compartilhar a palavra de Deus e de repente te ajudar a se libertar dos falsos ensinos ou desses falsos mestres e entender que a nossa salvação ela não está presa à instituição, a nossa salvação ela não está restrita a uma instituição que se julga muitas vezes a mais preparada ou a mais espiritual ou a de mais fé. A nossa salvação não está atrelada a uma doutrina, mas ela está diretamente ligada à exposição da palavra, do Santo Evangelho e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chega e que nos ajuda a transformar as nossas vidas. Primeiro, transformar a nossa vida de uma forma que as pessoas percebam verdadeiramente que ali já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E como fazer isso? Primeiro, entender que grande parte desses ensinos dentro das instituições religiosas, dentro das igrejas, eles não são ensinos saudáveis que nos trazem ou nos fazem querer conhecer ao Senhor Jesus na sua plenitude, na sua intimidade, para que nós possamos viver a palavra dele. E aí independe do que ele pode nos oferecer aqui neste mundo. Tem mais a ver com o reino de Deus ou com aquilo que ele veio trazer para nós. A justificação, a redenção e a salvação. Então eu queria compartilhar uma palavra hoje que está lá no livro de Mateus 7. E todas as vezes que eu trago uma palavra, eu procuro sempre trazer uma palavra diretamente ou por aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Então, aqui no livro de Mateus 7, não é ninguém falando senão o próprio Senhor Jesus. Aqui não é a minha opinião, tá? Aqui é a própria palavra de Deus, a palavra que saiu da boca do Senhor Jesus. Mateus 7, 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Eu tenho percebido muita gente avaliando a conduta e a postura do pastor, até mesmo da instituição, pelo que ela alcançou. Então o discurso, para justificar que a igreja é saudável, que a instituição é saudável, ela remete àquilo que aconteceu na vida dela. Por exemplo, ora ela bebia, ora ela fumava, ora ela vivia uma vida promíscua, agora ela não vive mais, e aí ela acha que a instituição tem a ver com isso, que a instituição foi que proporcionou isso a ela. Quando na verdade é só ter um pouquinho mais de disciplina na vida que você vai deixar de beber, que você vai deixar de fumar, vai deixar de ter uma vida promíscua. Se você entrar no modo, como é que eu posso dizer? É muito difícil a gente ser, é muito difícil a gente ter disciplina. É muito difícil nós nos disciplinarmos. Por quê? Porque a disciplina implica muito em negar o nosso querer e a nossa vontade. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu vou fazer 38 anos. E eu como muito doce. Gosto muito de refrigerante. Essa quantidade de doce excessiva que eu como e essa quantidade de refrigerante que eu tomo, em algum momento ela vai me trazer consequência e problema. E aí eu vou no médico, o médico fala: olha, você já está numa idade, você já tem uma idade, e você precisa diminuir, se não parar de comer essa quantidade que você come de doce. Porque eu já faço isso a minha vida inteira. E aí o médico ele fala: para de comer doce,
para de tomar refrigerante, que isso vai trazer problema para você. E aí ele fala isso e ele fala, olha, vai trazer problema para você. Em algum momento essa conta vai chegar. Eu saio do consultório médico dele e eu não paro de comer, continuo comendo doce, continuo tomando o refrigerante que eu gosto tanto. E aí 1 ano depois, 2 anos depois, eu volto nele e ele fala, olha, lá atrás eu te falei para você parar de comer doce, de você parar de beber refrigerante. Olha só, agora olha como é que está a sua situação. Diabetes, e aí uma série de outros problemas que o doce e a gordura traz para o meu organismo, para o meu corpo. E ele fala, se você não parar agora, você tem X tempo de vida. Quando eu ouço essa nova informação que ele me traz, dizendo o seguinte, se você não parar, você vai morrer. Você vai ter somente 1 ano de vida, ou 6 meses de vida. Essa informação para mim, ela vai ter um peso diferente. Porque agora, ela vai vir como uma informação bombástica, que se eu não parar, eu morro. Então, tecnicamente, neste momento, eu vou ter mais facilidade em ser disciplinado. Nessa hora, eu vou ter mais facilidade, não quer dizer que vai ser mais fácil, mas eu vou ter mais facilidade de diminuir o doce, se não cortar o doce da minha vida e o refrigerante. Então, a disciplina aqui, ela foi mais que por imposição. Foi imposta essa disciplina para mim de uma forma que eu não poderia dizer não. Aí, quando as pessoas chegam nessas instituições, quando as pessoas chegam na igreja, que elas vêm de uma vida completamente dissoluta, uma vida completamente aquém de uma vida saudável, você bebe, você fuma, você se relaciona com um monte de gente, a promiscuidade. E aí você chega num lugar que, de certa forma, ele condena essas práticas. Então você está tendo um incentivo ali. E naquele incentivo que você vem tendo, por conta de você ouvir que aquilo é errado, você vai deixando de fazer. Mas é de uma forma superficial, é de uma forma rasa, porque assim, embora você não esteja fazendo, é uma luta diária, é uma luta constante. E vira e mexe, algumas pessoas têm recaídas e acabam voltando ou fazendo aquela prática novamente. E aí ela vive nesse vício. Ela hora certa, hora erra, hora certa, hora erra. Por quê? Porque ela está tendo um incentivo, né? É como aquele médico que me falou, para porque você vai ter problema. Ou então agora esse médico fala para mim assim, olha, agora você tem um problema. É a mesma coisa desses bispos e pastores, dessas instituições. Você, hora certa, hora erra. Hora certa, hora erra. E aí você é levado a mudar de acordo com aquilo que ele faz você fazer. As práticas dos propósitos, das campanhas, para você vencer aquilo que você e a sua natureza é escravo, que é o pecado. Então você não consegue se libertar na plenitude da palavra libertação, porque você acha que você é liberto e é livre pelo que você faz. Então o incentivo dado a você para sua mudança, ela não é um motivo espiritual que vem do céu. Por isso que o próprio Jesus ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. A gente deixa de praticar determinado pecado ou pecados por um período de tempo e a gente acha que é de Deus. Na verdade, a nossa luta contra a nossa carne, ela é constante. O próprio apóstolo Paulo fala isso. A nossa luta, ela é constante. Porque enquanto nós vivermos nesse corpo, enquanto nós vivermos nessa casca, nós teremos essa luta. E aquilo que nós alimentarmos mais é que vai sobressair, é que vai vencer. E aqui o alimentar tem muito a ver com o alimento espiritual de buscar conhecimento e esperança na palavra de Deus. Aqui o alimentar não tem a ver com ir à igreja. Só ir à igreja não alimenta. Mas quando você busca na palavra de Deus
e você busca o conhecimento e a intimidade e estreitar o relacionamento com Deus, isso é alimentar o nosso espírito. São as nossas orações, é ter uma vida devocional, uma vida de oração. E a vida de oração não pedindo para que Deus te dê coisas ou resolva os seus problemas. Isso é consequência. Isso é consequência de uma vida disciplinada. Quando você tem a disciplina de tirar um tempo para falar com Deus diariamente, de ler a palavra dele, de meditar na palavra dele, sem esperar nada, sem esperar algo em troca, ou esperar os benefícios dessa comunhão, porque na maioria das vezes a nossa comunhão se dá por aquilo que a gente quer. Então a comunhão que a gente quer com Deus não se dá por querer agradar a Deus, de querer conhecer o Senhor Jesus, mas se dá naquilo que essa comunhão vai nos proporcionar: uma vida de qualidade, uma vida sem problemas, um casamento abençoado, uma vida financeira instável, estabilizada, que não falte nada. O nosso relacionamento com Deus se dá muitas vezes por isso, porque o ensino ou a motivação que nos é dada é errada. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus de uma forma errada. Nós não queremos agradar ao nosso Senhor. Nós queremos sim ter os benefícios do nosso Senhor. Nós até passamos a ter uma disciplina, mas é uma falsa disciplina, porque essa disciplina só quer os benefícios. Ela não quer o relacionamento de ser realmente servos, discípulos do Senhor Jesus. E ser discípulo tem muito a ver com imitar ao Senhor Jesus na plenitude das coisas que ele fez. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo passou o que passou por nós, pelo nosso pecado, por que nós não vamos sofrer, ou por que nós não vamos sofrer as perseguições, as humilhações pela qual ele passou? Então, entenda, quando o próprio Jesus fala cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, é que eles querem que você cumpra e querem que você faça aquilo que eles não fazem. Porque é muito fácil estar em cima de um altar que é chamado de santo e exigir de você a santidade que ele não consegue fazer. Porque uma coisa é falar, outra coisa é ser. Então falar, qualquer um fala. Ser não é qualquer um. Então, quando que você olha os frutos desses bispos e pastores e você percebe que não é de Deus? É justamente quando não há misericórdia neles. Não existe misericórdia. Existe sempre justiça. Tem que ser justo. E essa justiça é a justiça nossa, a justiça de homens. Então não tem misericórdia, não tem amor, não tem compaixão nas ações para com o próximo. Então quando eu vejo que o fulano errou, eu não tenho misericórdia com o fulano. Eu exponho o fulano de uma forma que aquela pessoa ela nunca esteve no reino de Deus. E através daquela exposição sem compaixão, sem amor, sem misericórdia, aquela pessoa vai pular de cabeça lá no mundo, lá fora. Ela vai querer viver a vida dela de qualquer forma. Por quê? Porque a exigência que foi pedida a ela e a santidade que foi pedida a ela, quem pediu não consegue ser. Então ele impõe um fardo pesado sobre as pessoas. Coloca-se uma responsabilidade dizendo: você consegue vencer se você fazer isso, ou fazer aquilo. Você tem que cumprir os votos. Você tem que cumprir as campanhas. Você tem que queimar o diabo. Você tem que vencer o diabo. Quando na realidade a nossa luta, muitas vezes, já não é mais contra o diabo, mas é contra a nossa própria vontade, a nossa própria carne. E aí nós queremos colocar a culpa no diabo. Não estou dizendo que o diabo que o diabo é inocente, mas chega uma hora na vida do cristão, do crente, que o problema dele já não é mais com o diabo, é com ele mesmo. Porque muitas vezes nós vamos ter problema, justamente por esse falso ensino, esse ensino raso que nós recebemos dentro das igrejas. Nós precisamos depender e confiar somente em Deus. E o confiar em Deus está muito além de viver uma vida sem problemas. Pelo contrário, viver uma vida com Deus é viver aqui nesse mundo uma vida muitas vezes com muitos problemas.
Porque justamente pela escolha que fizemos, mas pelo ensino que nós recebemos desses falsos mestres, desses falsos profetas, e você que acha que essa instituição ela é saudável porque você vivia uma vida indisciplinada e agora você, com cabresto, vive uma vida com disciplina, porque você não é livre. O dia que você entender que a liberdade que Cristo nos convida para a liberdade foi que Cristo nos libertou, quando você entender que você é livre para tudo, mas que você não faz as coisas ou não vive uma vida dissoluta de pecado, porque você entendeu o que ele fez naquela cruz por nós, por mim, por você, nós somos gratos. Então nós não pecamos mais por gratidão, por amor ao Senhor Jesus Cristo e pela sua graça. Essa é a diferença. A graça vem para nos fazer livre e para nos libertar e para nos dar vida. E a vida abundante não com relação às coisas materiais, mas uma vida de esperança, de saber que a nossa morada celestial já está feita e preparada para nos receber, cedo ou tarde. Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, eu tenho certeza que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, e pela fé que hoje eu professo nele, e pela vida que eu escolhi viver, vivendo uma vida livre do pecado, eu tenho plena salvação e eu estou salvo, não porque eu mereço, porque não existe nada em mim de bom. Pelo contrário, tudo que existe em mim é mal, mas pela graça e misericórdia dele, hoje eu tenho a plena salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, para você que acha que é salvo porque você deixou de fazer determinadas coisas e acha que a salvação só está neste lugar, eu te falo, toma cuidado, acorda. Continuando lá no livro de Mateus 7,15, que ele fala para tomarmos cuidados com os falsos profetas, ele continua: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí, olha só que coisa. Você vê aqui, supostamente um servo chegando diante de Deus e falando, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu ajudei pessoas. Mas, Senhor, em teu nome pessoas foram curadas. E Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu jamais te conheci. Jesus está falando isso, primeiro porque a intenção do coração dela não era a intenção certa, a intenção correta. Pessoal, Jesus ele olha para a gente, ele não vê somente o que nós fazemos. Ele vê as nossas intenções, a nossa ação, o nosso coração. E se o nosso coração não é bom para com as coisas de Deus, se o nosso coração não é um coração grato, não importa o que você faça. Se você acha que você merece alguma coisa, você está absolutamente enganado. Nós não merecemos. Tudo que nós recebemos é graça. Tudo que nós recebemos é favor imerecido. Coisas que nós não merecemos. Nenhum de nós merece ser salvo. Nenhum de nós merece ir para o céu. Isso é um fato. Isso é um fato que você não pode mudar. Isso é um fato que eu não posso mudar. A minha natureza é corrupta. A minha natureza, ela clama. A minha natureza, ela pede pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Por que eu não peco? Ou por que eu não vivo uma vida de pecado hoje? Primeiro porque eu entendi a morte do Senhor Jesus naquela cruz por mim. Ele morreu naquela cruz por mim. Ele morreu, ele deu a sua vida para que hoje eu pudesse nele crer, viver uma fé genuína e plena na sua palavra e em gratidão viver longe do pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. E nós não somos melhores do que ninguém. Quando você deixa de fazer algo que é indisciplinado, quando você deixa de fazer algo quando você vive uma vida de pecado e você deixa de fazer, você não é melhor do que o seu irmão, do que aquele que continua. Pelo contrário, nós deveríamos ser gratos de saber que a misericórdia e o amor de Deus chegou até nós. Mas muitas vezes nós nos julgamos melhores, superiores, porque daqui a pouco só vai ter salvação na minha igreja, na sua igreja aí do outro lado. E não é verdade. Jesus não instituiu uma igreja. Jesus, ele nos mostrou um reino. Ele nos mostrou o reino de Deus. E esse reino, ele tem mais a ver com o amor, com a misericórdia, com a compaixão, com a generosidade
e não somente com justiça. Se você acha que merece salvação, você está enganado. Nós não merecemos salvação, mas a graça e o amor dele nos chegou, nos alcançou e nos dá plena salvação e alegria na vida por vir. Então eu queria compartilhar com vocês isso. Toma cuidado com falsos profetas. Não avalie uma igreja pelas bênçãos, pelas curas, por essas coisas. Isso não é sinônimo de um lugar saudável. Pelo contrário, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus manda nós avaliarmos os frutos. E os frutos muitas vezes não são somente as ações, mas a intenção do coração. Existem pessoas hoje, existem instituições cobrando santidade, mas não são santos. Cobrando e achando que você fazendo determinadas coisas, você vai alcançar os benefícios de Deus. Ser obediente à palavra de Deus não nos garante nada além da salvação. O que vier a partir disso é graça. Então nós devemos ter um coração grato. Nós devemos ter um coração que reconhece que somos pecadores, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, nós temos salvação. Então que você deseje conhecer de fato e de verdade ao Senhor Jesus, que você deseje conhecer o Senhor Jesus das Escrituras, dos Evangelhos, não esse Jesus que é vendido dentro das instituições, dentro desses lugares, mas que você deseja verdadeiramente conhecer o reino de Deus e ser um instrumento de Deus aqui nessa terra, para que o reino de Deus avance sobre a terra e você seja o canal da bênção, não que você seja a bênção. Querer ser a própria bênção é ser egoísta, é ser avarento. Pelo contrário, nós precisamos desejar ser o canal da bênção, por onde a bênção de Deus passa e abençoa outras pessoas. Esse é o reino de Deus, é isso que o Senhor Jesus veio instituir. Uma família que um ajuda o outro, não pessoas avarentas, pessoas egoístas e pessoas que desejam glorificar a Jesus tão somente quando estiverem numa casa melhor, num carro melhor, com um emprego melhor. Não, isso aí é consequência. Isso é consequência de uma vida cristã, de uma vida que você verdadeiramente queira refletir ao Senhor Jesus. O fato de você entregar a sua vida a Jesus, o fato de você entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus, não é garantia de que vamos ter uma vida próspera aqui. Isso não é garantia. Isso é mentira. Isso são mentiras colocadas nos púlpitos das igrejas somente para arrecadar dinheiro. Então, ser cristão está muito além de ter uma vida de qualidade aqui nessa terra. Ser cristão é ter um coração grato, um coração quebrantado, é ter amor para com as pessoas, é realmente ter um e pegar esse um e dividir e ficar com meio, dividir com seu irmão. Isso tem mais a ver com o evangelho, com o cristianismo, do que propriamente com o ensino que essas denominações e essas igrejas têm apregoado por aí. Então toma cuidado com os falsos profetas, com esses falsos mestres, pastores e bispos. Toma cuidado. Uma vida de disciplina não é fácil, mas é possível quando o Senhor Jesus ele faz parte disso. Então conte com o Senhor Jesus em tudo que você for fazer. Que a graça dele alcance você aí do outro lado e que possamos juntos caminhar e fazer com que mais pessoas conheçam e entrem no reino de Deus. Tá bom? Até uma próxima, que Deus abençoe a todos.